Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no Público. A nossa convidada de hoje é uma jovem jornalista do Público, Filipa Almeida Mendes, licenciada em Ciências da Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestra em Ciências da Comunicação com especialização em Estudos dos Médias e Jornalismo pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No Jornal Público ela integra a equipa de ciência e é também autora do muito recente livro Vou Emagrecer, os medicamentos para a diabetes que estão a revolucionar a perda de peso, saído em maio deste ano na Avenida da Liberdade de Editores. Este é o seu primeiro livro. Também diz que viajar é um dos seus maiores interesses, seja em trabalho ou lazer. Bem-vinda, Filipa. Obrigada. Olá, Filipa. Nós vamos começar pelo princípio. Sabemos que vens do Norte, ou antes nasceste ali na zona de Valdecâmara, não é? E a pergunta é como é que decidiste seguir estudar jornalismo primeiro e depois seguir a carreira, em particular enveredar pelo jornalismo de ciência? Sim, eu na verdade sempre gostei muito de escrever e na altura quando tive que me candidatar para a faculdade, confesso que estava um bocadinho indecisa entre jornalismo, entre ciências da comunicação neste caso, e direito, mas depois acabei por escolher jornalismo e não me arrependo de nada. Acho que foi. Perdeu-se uma advogada. Exato. Ganhou-se uma boa jornalista. Mas de facto acabei por escrever jornalismo, sempre gostei muito de escrever. Entretanto vim para Lisboa para tirar o mestrado e acabei por vir estagiar para aqui para o Público, fazer um estágio na altura curricular. Depois fui chamada para um estágio profissional e depois eventualmente acabei por ficar. Trabalhei inicialmente na equipa do online, portanto, o que se chama de última hora, em que escrevia sobre quase tudo, mas muito sobre a pandemia de Covid-19, foi na altura da pandemia, também sobre a guerra na Ucrânia. Sempre gostei muito de escrever sobre ciência, já na altura quando estava no online escrevi alguns artigos para a secção de ciência e assim que surgiu a oportunidade troquei de secção, isto foi em junho do ano passado, portanto integro a equipa de ciência há cerca de um ano. Com a Teresa Firmino, há quanto tempo é que estás no Público? Estou no Público há cerca de 6 anos, mais ou menos. Já é uma coisa. Já. Muito bem, temos tido o privilégio de ler o que tens escrito no Público e é um trabalho apaixonante, não é, David? Sem dúvida. E as pessoas têm sempre uma enorme curiosidade acerca do trabalho dos jornalistas. Fala-nos então um pouco do que é que fazes. As notícias vêm ter contigo ou vais à procura delas? É um bocadinho dos dois, na verdade. Aqui, agora na secção de ciência, o que nós fazemos muitas vezes é procurar nas revistas científicas os estudos mais recentes que foram publicados e depois então tentar perceber quais é que foram as grandes descobertas e as descobertas que vale a pena noticiar. Por outro lado, depois também... E como é que decidem isso? Qual é o critério para... São publicados muitos artigos científicos, cada edição da revista Nature tem dezenas de artigos científicos, como é que se escolhe um em vez do outro? Isso tem a ver um bocadinho com os critérios jornalísticos, não é? De seleção de uma notícia, digamos, tem a ver com a relevância para a sociedade, também critérios de proximidade também importam. E portanto depende um bocadinho varia bastante. Mas não só, depois obviamente também há outro tipo de notícias que nos chegam através de agências, nomeadamente notícias relacionadas com saúde, etc. E fazemos também trabalho de campo, algumas reportagens, algumas entrevistas em campo. O que é que te surpreendeu mais no teu trabalho de jornalista? Há assim alguma história engraçada? Eu não sei, eu acho que... Bom, eu inicialmente era um bocadinho tímida, portanto, eu quando comecei a ser jornalista foi assim um bocadinho um choque quando tinha que ir para o terreno e tinha que entrevistar pessoas, sentia-me um bocadinho desconfortável. És bem recebida? Normalmente quando dizes sim. Que és jornalista do Público? Sim, normalmente sim. Salvo raras exceções, normalmente sou bem recebida. É melhor não elaborar sobre isso. Não vou elaborar.
Não, sou bem recebida, mas pronto, no início sentia-me assim um bocadinho desconfortável, mas depois com a experiência uma pessoa vai se adaptando e habituando, e agora gosto muito do que faço, apesar de não podia deixar de notar que o jornalismo está a passar uma fase difícil, não só em Portugal, mas especialmente em Portugal, é preciso gostar muito do que se faz e realmente ter amor pela profissão para se fazer jornalismo atualmente, porque de facto estamos a passar uma crise. Mas agora não és apenas jornalista, és autora da obra publicada, que há uma relação com o jornalismo. Eu suponho que este livro parte de reportagens ou de notícias, grandes reportagens no Público. O livro intitula-se Vou Emagrecer, como já foi dito. Como é que te lembraste, ou como é que alguém se lembrou, qual é que foi a história do aparecimento deste livro? Sim, então, isto surgiu, lá está, estes medicamentos, o livro fala sobre uma nova classe de medicamentos estes medicamentos começaram-se a tornar muito populares em todo o mundo, um bocadinho alavancados por Hollywood, digamos assim, que as celebridades começaram a louvar os efeitos destes medicamentos na perda de peso e começaram a tornar-se muito populares e, obviamente, os meios de comunicação começaram a seguir todas as notícias e todas as informações relacionadas com estes medicamentos. Publiquei alguns artigos aqui no Jornal Público sobre isso, fiz também uma reportagem em que falei com várias pessoas que tomaram estes medicamentos, para tentar perceber como é que estavam as vendas dos medicamentos, se realmente tinham assim tanto efeito na perda de peso e na diabetes também, como se dizia. E no seguimento desse primeiro artigo, depois foram surgindo mais notícias e fui convidada para escrever um livro sobre estes medicamentos e sobre o que se sabe até agora, porque também são relativamente recentes, mas o que se sabe até agora sobre esta classe de medicamentos. Então o editor veio ter contigo. O editor Sim. Perguntou, alertado pelos artigos, temos aqui matéria, etc. E ficaste surpreendida? Sim, fiquei um bocadinho, sinceramente. Principalmente porque é um tema que, ou seja, está em constante atualização todos os dias, ou pelo menos todas as semanas saem informações novas sobre estes medicamentos, portanto, obviamente é um tema que é um bocadinho difícil escrever um livro sobre isso, mas, portanto, o meu livro incide mais sobre, ou seja, casos de pessoas que tomaram ou que tomam estes medicamentos, a descoberta em si, um bocadinho por aí. Isto também porque a descoberta, ou seja, estes medicamentos... Portanto, é uma abordagem mais jornalística que tu estendes para o livro. Sim, exatamente, sim. É uma espécie de investigação jornalística, uma revisão, podemos dizer, do que se sabe sobre estes medicamentos até ao momento. E o que é que se sabe? Portanto, nessa perspectiva, tu falas em pormenor no teu livro desses medicamentos para a diabetes e que agora também são usados para o emagrecimento, que a revista Science considerou em 2023 que eram a descoberta do ano. Mas que medicamentos, então, afinal, é que são esses? Resultam? Penso que já disseste que sim, que resultam. O que é que eles fazem? Têm inconvenientes? Quais são? Sim, então, estes medicamentos surgiram, têm por base a descoberta da GLP-1, que é uma hormona que é produzida naturalmente no nosso organismo e que está relacionada com a saciedade, com a redução do apetite e também com a produção de insulina. Ou seja, daí estes medicamentos terem sido inicialmente desenvolvidos para tratar a diabetes tipo 2 e depois verificaram-se os efeitos na perda de peso e acabaram por ser também desenvolvidos medicamentos desta mesma classe, mas especificamente para a obesidade e para o excesso de peso. E quais é que são agora esses? Portanto, há vários. Temos o Ozempic. Podemos dizer os nomes, não é? O Ozempic é muito conhecido, não é? Pois, sim, o Ozempic é o mais conhecido. Mas há o Wegovy e outros. Exatamente. Cada um tem uma substância ativa diferente, portanto, a substância ativa do Ozempic é o semaglutido, que é a mesma substância ativa do Wegovy, ou seja, é a mesma substância ativa, mas o Wegovy é numa dose mais alta, precisamente para a obesidade, enquanto o Ozempic é para o tratamento da
da diabetes. Depois há outras substâncias ativas, nomeadamente o lixisenatido, há também a retratrotida que está agora a ser estudada, a tirzepatida. Portanto, depois há vários nomes comerciais dos medicamentos. Eles estão todos disponíveis em Portugal? Não estão todos disponíveis em Portugal, não. Portanto, em Portugal estão disponíveis alguns medicamentos mais para a diabetes do que propriamente para a perda de peso. Para a perda de peso há o Saxenda, atualmente disponível em Portugal, mas que não é comparticipado. Os medicamentos... E é caro? Estamos a falar de algumas centenas de euros por mês. E os outros medicamentos para a diabetes são comparticipados nos casos em que as pessoas, em adultos, mas só em casos de diabetes. De diabetes e que tenham que tenham também excesso de peso. Portanto, ou seja, só são mas precisam de ter diabetes. Por exemplo, para ser receitado o Ozempic, por exemplo, é preciso que a pessoa tenha diabetes. Sim, exatamente. Supostamente é preciso. Supostamente. Sim, porque... Mas perguntando a uma jornalista, nem sempre é o caso, suponho. Pois, exatamente. Ou seja, estes medicamentos também tornaram-se muito populares e, na verdade, há alguma escassez destes medicamentos precisamente por causa da... Como é que as pessoas os arranjam? Compram na internet? É assim, há médicos que os prescrevem como se fosse para a diabetes, mas não sendo, não é? Portanto, há médicos que passam as prescrições, ou seja, é chamada utilização off-label, em que as pessoas utilizam um medicamento para um fim. E é legítima essa utilização off-label? Assim, é legítima. Se perguntarmos a endocrinologistas, eles vão dizer que estes medicamentos realmente têm efeitos muito positivos e que deviam realmente ser vendidos tanto para a diabetes como para a obesidade e para o excesso de peso. Agora, numa altura de escassez é questionável, digamos, se devem ou não ser prescritos para a obesidade, tanto que o próprio Infarmed deixou um alerta na plataforma de prescrições eletrónicas a pedir aos médicos que prescrevam estes medicamentos em consciência, precisamente por causa da escassez que existe, ou seja, isso faz com que as pessoas que realmente precisam destes medicamentos, nomeadamente diabéticos, que depois possam não ter acesso aos fármacos de que precisam. Portanto, aqui o grande problema é precisamente essa escassez e essa ruptura de estoques. As empresas biofarmacêuticas não têm capacidade atualmente de produção que permita colmatar a procura. E, portanto, verifica-se uma escassez a nível mundial e prevê-se, aliás, a própria Agência Europeia de Medicamentos prevê que ao longo deste ano, de 2024, que continue a escassez. Para além desse problema da escassez, que é um problema prático, logístico, não é? Que aconteceu, às vezes acontece, do ponto de vista, digamos, conceptual, portanto, pensando na perda de peso, os medicamentos têm algum inconveniente? Sim, é assim, estes medicamentos, como qualquer outro medicamento, têm efeitos secundários, pode ter efeitos adversos. Os efeitos secundários principais, ou os mais reportados, são gastrointestinais, portanto, estão relacionados com náuseas, com obstipação, diarreia, vômitos, mas normalmente são efeitos secundários temporários e leves. Portanto, toleráveis e que dentro de umas semanas ou uns dias acabam por passar. Há, no entanto, também outro tipo de efeitos relatados, nomeadamente obstrução intestinal, retinopatia diabética, alguns outros efeitos mais graves, mas que são raros. E as próprias empresas farmacêuticas descrevem nas bulas dos medicamentos com bastante detalhe e pormenor quais é que são as pessoas que não devem tomar estes medicamentos, se eventualmente tiverem determinada doença ou condição
que não devem tomar estes medicamentos. Portanto, eles não são medicamentos que possam ser usados por toda a gente. De facto, há aqui algumas pessoas que não os podem tomar, nomeadamente algumas pessoas com tipo de cancro da tiroide, por exemplo, que não os devem tomar. Filipe, o título Vou Emagrecer, assim, em letras muito grandes, não é? Sei o subtítulo esclarece, mas sei o subtítulo, está naturalmente em letras mais pequenas, pode fazer crer que os novos medicamentos são a solução para qualquer pessoa que tenha peso a mais, seja muito, seja pouco. Mas já percebemos que é preciso, em princípio, pelo menos uma consulta médica. Será que eles substituem dieta, exercício físico? Quer esclarecer bem isto, uma vez que estudaste o assunto? Vamos lá ver. Isto não é uma solução mágica, pois não? Para tudo. Não, sim. Sim, quero esclarecer. Ou seja, na verdade, estes medicamentos realmente têm tido efeitos muito positivos na perda de peso. Além da diabetes, mas falando da perda de peso em particular, têm tido efeitos muito, muito positivos. Mas, de facto, para além de ser preciso uma prescrição médica para ter acesso a estes medicamentos, a toma destes fármacos não prescinde um aconselhamento médico, como é óbvio. Ou seja, nem toda a gente pode tomar estes medicamentos. Tem que se ter realmente uma consulta com um endocrinologista, com um médico. Aliás, na verdade, o ideal é ter uma abordagem, um acompanhamento de um psicólogo também, de um nutricionista, portanto, aqui de várias áreas, antes de iniciar o tratamento. Conforme eu digo no livro várias vezes, ou seja, é sempre necessário que qualquer tratamento seja iniciado com o devido aconselhamento de profissionais de saúde. Mas, de facto, o título do livro está um bocadinho relacionado com os resultados que estes medicamentos têm tido na perda de peso, com perdas de peso entre 5% a 20% do peso corporal, em alguns casos. Portanto, realmente, alguns médicos ou a comunidade científica, uma parte da comunidade científica acredita que estes medicamentos podem ser um grande aliado no combate à obesidade e ao excesso de peso. Mas tanto quanto eu sei, eu pelo menos li isso, há o problema de eles não poderem ser interrompidos, quer dizer, têm de ser tomados em permanência, pois se a toma for interrompida, o estado anterior em geral reaparece, quer dizer, no fundo começa-se a tomar isso e fica-se a tomar isto toda a vida, e são medicamentos muito caros, não? Sim, exatamente, esse é um dos senãos, digamos assim. Dos médicos com quem eu falei, aquilo que me dizem é que a obesidade é uma doença crónica. Ou seja, como qualquer outra doença crónica, exige um tratamento a longo prazo. Portanto, é um bocadinho como ter hipertensão, tem que se tomar medicação para a hipertensão, e se separar a medicação, vamos ter hipertensão. Portanto, é um bocadinho, o que dizem é que a obesidade tem mesmo de ser encarada como uma doença crónica, e como qualquer outra doença crónica, exige um tratamento a longo prazo. Aquilo que se sabe até agora é que realmente, quando se suspende o tratamento, pode haver um reganho de peso, e a pessoa pode voltar ao seu peso inicial, e portanto, supõe-se, sendo que também ainda não há estudos, uma vez que estes medicamentos também são relativamente recentes, ainda não há estudos a longo prazo, mas prevê-se que seja necessário um tratamento continuado a longo prazo. Eu estou a ver, e estamos todos, quem está a ouvir está a chegar à mesma conclusão, que sabes bastante sobre isto. Como é que tiveste esse conhecimento todo? Quer dizer, leste artigos científicos, falaste com muitas pessoas, com médicos, com doentes. Como é que foi a reportagem, digamos assim, alargada para chegar a este livro? Foi um trabalho que demorou algum tempo, não é? Foi. Demorou bastante tempo e envolveu muita leitura. Muitos artigos científicos, muita
muita informação da própria Agência Europeia de Medicamentos, da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, portanto tentar perceber realmente o que é que estava por trás destes medicamentos, desta descoberta, o que é que era isto desta... Qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil é a bioquímica, aquelas moléculas complicadas? Sim, diria que sim, que a parte mais complicada foi mesmo tentar perceber o que é que era isto da GLP-1 ou do GLP-1, que hormona era esta, o que é que fazia, como é que os medicamentos interagiam com o organismo. Essa foi, de facto, a parte mais complicada. E depois também, é óbvio que estamos a falar de ensaios clínicos que têm determinados parâmetros e critérios e condições, e portanto um obstáculo que eu enfrentei, digamos assim, foi que, ou seja, é preciso ter muito cuidado na interpretação das informações e dos próprios resultados de determinados estudos e ensaios clínicos, porque são condições muito específicas. E também, ou seja, ressalvar aqui também, falava-me há um bocadinho, Carlos, da questão da obesidade. Ou seja, estes medicamentos têm sido realmente tomados por muita gente, muitas vezes por razões meramente estéticas, por pessoas que querem perder 1 ou 2 quilos, ou até 3 ou 4, por pessoas que não têm diabetes, por pessoas que não têm obesidade. Trouxe uma moda, não é? Trouxe uma moda. Sim, exatamente. Uma moda, seguem exemplos das estrelas de Hollywood, não é? Exatamente. Mas também muda um pouco a forma como Isso nós vemos a obesidade, perigos, não? Porque nós vemos sempre a obesidade como algo que uma pessoa tem culpa de ser. Ou porque não tem força de vontade para perder peso, ou porque, enfim, voluntariamente tem maus hábitos. Mas quando nós verificamos que o controle da saciedade é um processo bioquímico e neurológico, se calhar isto irá mudar como nós vemos a obesidade. Há aqui uma discussão, para mim, que é das partes mais interessantes de toda esta temática, uma discussão precisamente sobre isso, ou seja, será que vamos passar a encarar a obesidade como uma doença crónica que tem múltiplos fatores, nomeadamente genéticos e desligarmos de uma certa componente até de julgamento moral, não é? Uma pessoa tem culpa, é responsável de ser obeso, não é? Sim, exatamente. Ou seja, será que vamos conseguir passar a encarar a obesidade pela doença que é? Por outro lado, temos também, ou seja, lá está, um bocadinho no seguimento do que eu estava a dizer, temos aquelas pessoas que tomam estes medicamentos por razões estéticas, porque querem perder 3 ou 4 quilos para ir a um casamento ou para as férias de verão. São mais as estrelas de Hollywood, assim, uma coisa assim. Sim, ou seja, isto pode-nos, numa altura em que... Ou seja, não são obesas, usam medicamento para fazer uma pequena perda de peso, é isso? Exatamente. Ou seja, isso numa altura em que tentamos semear o positivismo corporal, isso pode-nos fazer recuar um bocadinho a um solo que pode ser um bocadinho pantanoso, não é? Da cultura do emagrecimento. Tem perigos, não é? Porque nós sabemos que existe uma poderosa indústria alimentar, não é? Que quer vender os seus produtos, muitas vezes açucarados, com todo o tipo de coisas lá dentro, não é? Que, no fundo, são aditivas, não é? Muitas delas são aditivas. O açúcar é aditivo, não é? A pessoa sabe que o açúcar pede mais açúcar, etc. E agora há a possibilidade de uma pessoa, no fundo, come demais, ingere essas coisas todas e depois toma, digamos, o tratamento, faz o tratamento e continua a comer. Quer dizer, parece aqui uma espiral que enfim, pode não dar certo. Um aspecto interessante destes medicamentos é que eles também potenciam, ou seja, para além de as pessoas ficarem saciadas mais rápido e durante mais tempo, as pessoas têm tendência a preferir comer, por exemplo, legumes, fruta, ou seja, as pessoas ficam enjoadas, portanto, quando se veem perante determinadas comidas, nomeadamente alimentos processados, acabam por ficar nauseadas e acabam por dar preferência a alimentos mais saudáveis, digamos assim. Mas na verdade, ou seja, para além disso, acabam por comer muito menos, não é? Porque reduz o apetite, reduz muito o apetite, estes medicamentos reduzem muito o apetite e, portanto, as pessoas acabam por comer muito menos. Na verdade, há estudos já a serem feitos
nos Estados Unidos, nomeadamente, sobre o impacto que estes medicamentos podem ter nos próprios supermercados, por causa da compra de alimentos e de comida, ou seja, as pessoas acabam por ficar Comprar sem menos, apetite. comprar Por menos. ficar sem apetite. Mas também é uma coisa que as pessoas... Ainda não dissemos qual é que é... David, só esclarecer isto, ainda não dissemos qual é que é administrado. Falei em comprimidos por engano, são injeções, não é? Sim, exatamente. Há um que é um comprimido. E é o próprio que dá a injeção a si próprio? Sim, exatamente. Portanto, isto depende, há vários medicamentos, depende um bocadinho de que medicamentos estamos a falar, mas a maior parte são injetáveis e semanais, ou seja, a pessoa dá a injeção a si própria, uma vez por semana, ou na coxa, ou no braço, ou no abdômen, na barriga. Portanto, dá a injeção uma vez por semana, e é isso. Depois há outros que estão a ser desenvolvidos. Há também um medicamento que tem por base o semaglutide como princípio ativo, que é um comprimido oral, mas esse não está disponível em Portugal. E estão também a ser desenvolvidos, ou seja, tendo em conta a febre, digamos, a que se tem assistido em relação a estes medicamentos, obviamente as empresas farmacêuticas estão todas na corrida O novo Nordisk à frente, não é? Exatamente, ao próximo medicamento desta classe. E, portanto, muitas biofarmacêuticas, muitas empresas biofarmacêuticas estão a desenvolver novos medicamentos desta classe, mas que sejam mais fáceis de tomar, portanto, comprimidos orais, que sejam mais fáceis de administrar. Portanto, nas prateleiras dos Mas supermercados... ainda não há, estão a ser preparados, Sim, não é? estão a ser preparados e estão a ser ainda estudados e investigados e desenvolvidos. Como sabemos, este processo também demora sempre um bocadinho. Portanto, prevê-se que nos próximos anos sejam lançados novos medicamentos desta classe. Se calhar o preço até vai diminuir, não é? É natural, com o consumo tão grande. Mas sobre a comparticipação, que é o problema que temos aqui em Portugal, pois uma questão de moralidade, achas que eles deveriam ser comparticipados? Já disseste que não são para pessoas que apenas querem emagrecer. Sim, é assim, eu na minha opinião, tendo em conta os dados que reuni e tendo em conta a despesa para o SNS que a obesidade comporta, porque, como sabemos, a obesidade está obviamente associada a várias doenças. Que dão muita despesa. Exatamente. Comorbilidades, como se diz em linguagem técnica. Exatamente, comorbilidades e até cancro, etc. Várias doenças. Doenças cardiovasculares, uma série de Exatamente. coisas. Portanto, tendo em conta os custos diretos e indiretos que a obesidade... Dias de baixa por causa dessas doenças, tudo isso, não é? Tudo isso, sim. Lá está. Diretos e indiretos, custos diretos e indiretos que a obesidade comporta para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que, na minha opinião, se calhar faria sentido pelo menos discutir essa possibilidade e talvez até debater uma forma sustentável de comparticipar estes medicamentos para a obesidade e para o excesso de peso. O Reino Unido, na verdade, começou já a fazê-lo. O NHS, através do NHS, implementaram um projeto piloto para comparticipar estes medicamentos para a obesidade. Portanto... Em Portugal ainda não é assunto, as autoridades médicas ainda não estão a discutir isso. Não, penso que em Portugal ainda não é assunto. Ou seja, penso que a comunidade médica tem feito bastante pressão para que seja, mas da parte do governo ainda não tivemos grande... Mas eles são mesmo muito caros, eles são mesmo muito caros, certo, Filipe? Sim, é assim, por exemplo... cerca de 100 euros ou 100 e muitos euros por mês. Mais de 100 por semana dá 400 euros ao mês, pelo menos. Sim, não, é 100 por mês, mais ou menos. Ou seja, se estivermos a falar... por mês? Se estivermos a falar, por exemplo, do semaglutide, ou do Ozempic, por exemplo, estamos a falar de cerca de 115, 114... não é por semana, não, é por mês, os sim, 100 e tal euros. Sim, 100 e tal por mês. Por mês, sim. Obviamente, isto depende do país de que estamos a falar. Por exemplo, nos Estados Unidos há quem gaste $1.000 por mês com esta medicação. Mas tomam mais, é isso? Não, são mais caros. São mais caros e normalmente quando são para a obesidade são ainda mais caros. Ou seja, sendo em doses para a obesidade, aquilo que acontece é que quando os medicamentos são específicos para o tratamento da obesidade, são numa dose
dose superior, e podem realmente ser mais caros. Mas depende também muito do país de que estamos a falar. Nos Estados Unidos é só para quem é rico, Sim. não é? Nos Estados Unidos é muito claro isso. Olha, estamos a aproximar do fim e queríamos falar precisamente sobre a parte médica. Tiveste aqui a revisão científica de 2 médicos, a doutora Paula Freitas e o doutor João Jacob de Castro, que escreveram respectivamente um prefácio e um pós-fácio. E a minha pergunta é, como é que os conheceste, como é que foi o vosso trabalho em conjunto e, uma vez que eu estou a falar com uma jornalista, como é que achas que deve ser a interação entre jornalistas, neste caso com profissionais de ciência ou de saúde, com cientistas em geral? Sim, e isto surgiu, na verdade, foi um bocadinho no seguimento dos artigos que eu escrevi para o público sobre estes medicamentos, que eu entrei em contacto com a doutora Paula Freitas, que atualmente é presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, e com o doutor João Jacob de Castro, que é o ex-presidente, e portanto entrei em contacto com eles precisamente no seguimento quando estava a escrever os artigos para o público. Entretanto, quando surgiu a oportunidade de escrever o livro, pareceram-me dois médicos com muito conhecimento sobre isto, sobre este tema. Ajudaram-te. Exatamente, e ajudaram-me muito na escrita do livro e na revisão de tudo o que eu escrevi. Ou seja, sendo jornalista, obviamente eu não sou... Tenho algum conhecimento, mas não tenho conhecimento aprofundado como um investigador ou um cientista da sua área, não é? Portanto, neste caso, não tenho o mesmo conhecimento que um endocrinologista tem, e portanto, é essencial ter este contacto próximo com médicos e com especialistas, para tentar perceber, de facto, se não dizemos asneiras, ou neste caso, se não escrevemos coisas erradas. Portanto, enquanto jornalista, isso para mim é dos princípios de base e das coisas mais fundamentais, é precisamente entrar em contacto com essas fontes oficiais, não é? Digamos assim. O jornalista é tão bom como as suas fontes. Se tiver boas fontes, pode fazer boas. Mas isso também permite uma abordagem de divulgação de ciência que permite ser muito diversa, não é? Porque realmente não és endocrinologista, mas... também não és outras coisas sobre as quais poderás escrever, com uma abordagem desse tipo. Muito obrigado, Filipa, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Parabéns, até à próxima. Obrigado. O público fica no ouvido.